Sob sua influência, ouvem-se os mais estranhos ruídos. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lugar a outro no espaço. Instrumentos de música produzem sons melodiosos. Seres do mundo extracorpóreo aparecem, falam, escrevem e, frequentemente, vos abraçam até causar dor. O episódio de hoje tem como título O Senhor Home. Nós vamos trabalhar 3 artigos de Allan Kardec na Revista Espírita, de fevereiro, março e abril de 1858, dedicados a Daniel Douglas Home. Ele nos fala que Daniel Douglas Home nasceu na Escócia, numa cidade perto de Edimburgo, no dia 15 de março de 1833. Quando Kardec escreveu esse artigo, Home estava com 24 anos. Ele é descrito como um rapaz de estatura mediana, com os cabelos aloirados, tinha uma fisionomia melancólica, sempre apontado como alguém muito simples, suave, delicado, por mais que tivesse convivido com figuras nobres, poderosas. Kardec afirma que ele jamais perdeu a sua simplicidade, a sua autenticidade, que não se permitia deslumbrar pela convivência até mesmo com reis. A faculdade mediúnica de Home se apresentou desde muito cedo. Aos 6 meses de idade, o seu berço se balançava sozinho e se movia de lugar, inclusive. Muito criança, nos primeiros anos de idade, ele tinha uma certa fragilidade física e mal se sustentava sozinho. Brincando no tapete, não conseguindo alcançar os brinquedos vinham na sua direção. Aos 3 anos de idade, ele teve as suas primeiras visões. Aos 9 anos, a sua família mudou-se para os Estados Unidos e os fenômenos mediúnicos começaram a se apresentar com mais intensidade. Mas só aos 17 anos é que ele começou a ficar mais conhecido como médium. E é interessante notar que quando ele estava com 17 anos, residindo nos Estados Unidos, é exatamente o momento, 1850, em que os fenômenos mediúnicos borbulhavam naquela localidade, dando maior evidência àqueles fenômenos que acompanhavam Daniel Douglas Home. Aos 21 anos, ele vai morar na Itália por questões de saúde, ele que tinha tuberculose e sofria com questões respiratórias, e lá na Itália ele se torna católico. Por conta disso, ele se viu obrigado a romper todos os vínculos com a comunicação espiritual. Por 1 ano, é como se a sua faculdade mediúnica ficasse adormecida. Os fenômenos param, mas a sua mãe, já desencarnada, e que sempre conversava com ele, o aconselhava através da mediunidade, avisa a ele que os fenômenos voltariam, porque exatamente aquilo, a faculdade mediúnica, que ele estava tentando evitar, que tinha temor de que retornasse, era o propósito da sua vida, era a tarefa que ele tinha para aquela existência. O conselho da sua mãe torna-se real. A faculdade mediúnica volta a aflorar e ele percebe que ali estava a sua missão. Home era um médium principalmente de efeitos físicos e um médium excepcional. Kardec nos diz que manifestações inteligentes, comunicações inteligentes também aconteciam através dele, não apenas de efeitos físicos, mas essas eram as manifestações que mais aconteciam através dele. Existe inclusive um trecho aqui que eu gostaria de ler sobre isso. O que distingue o Senhor Home é que nele a faculdade mediúnica está desenvolvida,
como entre os médiuns de sua espécie, de efeitos físicos, de uma maneira, a bem dizer, excepcional. Alguns não obterão senão golpes leves ou o deslocamento insignificante de uma mesa, enquanto, sob a influência do Sr. Home, os ruídos mais retumbantes fazem-se ouvir, e todo o mobiliário de um quarto pode ser revirado, os móveis amontoando-se uns sobre os outros. Existe um dos artigos que nós escolhemos, dentre os 3 que nós estamos trabalhando hoje, em que Kardec vai descrevendo a sucessão dos acontecimentos. E é interessante aqui dar como nota a informação de que Kardec não presenciou em nenhum momento os fenômenos que aconteciam através do Sr. Home, mas ele tinha amigos íntimos, pessoas da confiança dele, que presenciaram esses fenômenos, esses acontecimentos, e que então relatavam detalhadamente para Kardec tudo o que acontecia. E é a partir disso que ele tece esses comentários. E em uma dessas descrições, com a presença de várias pessoas e pessoas conhecidas e da confiança de Kardec, ele relata um exemplo de um dos dias em que aconteceram esses fenômenos mediúnicos através do médium Daniel Douglas Home. E a sucessão era mais ou menos a seguinte. Inicialmente, as pessoas escutavam pancadas. Dessas pancadas, a mesa poderia começar a mover-se de um lado para o outro, ainda timidamente. Até aí, para os fenômenos que aconteciam naquela época, não havia nada de extraordinário. Era algo que as pessoas já estavam até acostumadas a ver. Pessoas que participavam de reuniões, de mesas girantes, por exemplo, que estavam em voga, que eram comuns naquela época, até mesmo para pessoas que não levavam aquilo a sério, que estavam apenas querendo divertir-se com aqueles acontecimentos. Mas o que Kardec chama a nossa atenção é que no caso desse médium notável, do Sr. Home, as mesas não apenas começavam em seguida a elevar-se alguns centímetros, elas conseguiam ir até o teto. A partir da sua mediunidade, essas mesas levitavam, às vezes mais de um móvel e móveis pesadíssimos, moviam-se pelo ambiente. Mais interessante ainda do que isso, o próprio médium, o próprio Home, chegou a levitar mais de uma vez na frente de inúmeras pessoas. E em uma das oportunidades ele não apenas levitou até o teto, como ele também saiu pela janela. Várias pessoas testemunharam isso. E o mais interessante, isso não dependia da vontade do médium. Ele mesmo chegava a dizer que não percebia quando acontecia, que de repente ele olhava e ele não estava mais pisando o chão, mas ele não percebia que aquilo estava acontecendo, ele não controlava. Existem inclusive relatos de situações em que ele estava comendo, se alimentando, jantando entre amigos, e então coisas começavam a levitar, sem que ele, naquela situação, tivesse nenhum interesse em dar provas, em dar mostras da sua mediunidade. Mas o fenômeno da mediunidade de Home, que Allan Kardec considera o mais extraordinário, é o da aparição de espíritos já desencarnados. Mais especificamente, no caso desse médium, apareciam, se materializavam na frente de quem estivesse presente para que todos pudessem ver as mãos de espíritos desencarnados. E essas mãos não apenas se tornavam visíveis, mas também tangíveis, palpáveis. Olha só o que Allan Kardec escreve aqui. Essa mão, visível para todo mundo, não é vaporosa nem translúcida, tem a cor e a opacidade naturais. No punho, termina de maneira vaga, mal definida. Se é tocada com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil,
Oferece resistência à solidez e à impressão de uma mão viva. Não é de forma alguma inerte, porquanto age, presta seus movimentos que se lhe imprime ou resiste. Acaricia-vos ou vos aperta. Se ao contrário, quiserdes pegá-la bruscamente e de surpresa, somente encontrareis o vazio. Imagine então todo o alvoroço causado pela presença de Home em Paris. Imaginem os comentários, as críticas, o burburinho. Daí a importância de Kardec, que estava no olho do furacão, que havia publicado em 1857 o Livro dos Espíritos, logo mais em 1858, na Revista Espírita, escrever sobre esse homem, posicionar-se, e a posição dele é o tempo inteiro favorável e respeitosa em relação a Home. Diante de tantas críticas, de tanta incredulidade, vejamos o que Kardec nos diz na Revista Espírita. Vindo à França, o Sr. Home não se dirigiu ao público. Ele não gosta nem procura publicidade. Se tivesse vindo com propósitos especulativos, teria corrido o país, lançado mão da propaganda em seu auxílio. Teria procurado todas as ocasiões de se promover, mas as evita. Teria estabelecido um preço às suas manifestações. Contudo, nada pede a ninguém. Desde que nada pede, ninguém tem o direito de indagar como vive, sem cometer uma indiscrição. Um outro comentário que Kardec faz aqui, e que me chamou muita atenção, porque serve não apenas para a situação do Home, mas para várias situações religiosas na nossa vida, é o seguinte: em toda relação de causa, julgar o que não se conhece é falta de lógica, e difamar sem provas é esquecer as conveniências. Explicai-os, os fenômenos, como quiserdes, mas não os contesteis a priori, se não quiserdes que ponham em dúvida o vosso julgamento. Muito mais haveria para falar sobre esse médium notável, mas nós ficaríamos horas e horas aqui falando. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, vai lá na Revista Espírita, lê os 3 artigos, fevereiro, março e abril. Também existe uma biografia do Adilton Pugliese sobre o Daniel Douglas Home, que nós vamos deixar aqui também como indicação. E na descrição desse vídeo, vamos deixar também o link de um vídeo curto, mas muito interessante, do Divaldo Pereira Franco, falando sobre o Daniel Douglas Home. O mais importante é que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, mais ostensivamente, como é o caso do Home, ou menos ostensivamente, seja doando nosso fluido para que aconteçam curas, materializações, fenômenos de efeitos físicos, ou manifestações inteligentes através do nosso aparato físico, ou seja, de forma menos ostensiva, através da nossa intuição, por exemplo. Muitas vezes, somos esse intermediário entre os dois planos sem que nos apercebamos disso, sem que isso aconteça de forma consciente. O mais importante é que estudemos essa faculdade, que busquemos compreender os seus mecanismos, a forma de proceder em relação a ela, que tenhamos sempre desinteresse na sua utilização, que era uma das virtudes do médium Daniel Douglas Home. Aqueles que receberam essa responsabilidade precisam saber conduzi-la, sempre com desinteresse e com o objetivo de consolar e de esclarecer, inicialmente a si mesmo e em seguida àqueles que estão à sua volta. É importante que nos lembremos daquilo que a mãe, já desencarnada, do médium disse a ele, que a faculdade mediúnica que ele tanto temia, que ele tanto queria que parasse de acontecer, ele tanto queria deixar sob o alqueire, era exatamente a sua tarefa
Era exatamente aquilo que ele precisava realizar, a sua missão aqui na Terra. Ainda que não sejamos médiuns ostensivos como Daniel Douglas Home, observemos os nossos temores, os talentos que estamos enterrando e percebamos se não são exatamente esses talentos, essas possibilidades, esses instrumentos que nos foram confiados por Deus para o nosso próprio soerguimento, para a nossa própria ascensão, para a frente e para o alto, como diria Leon Denis.